Bom, pessoal, boa tarde. Espero que não estejam com soninho aí do almoço. A gente tem uma tarde de aulas aí pela frente. E agora, então, a gente vai iniciar a aula de dispneia, da abordagem do diagnóstico e como lidar, né, com esses gatos com dispneia na emergência. E é uma dos atendimentos de emergência com medicina felina, assim, mais comum, né? E até a gente discutiu essa questão do gato ter uma manifestação específica do choque também no sistema respiratório. Então, a gente se depara com casos assim, com casos de dispneia com bastante frequência na rotina de felinos. Então, assim, a dispneia é a dificuldade de respirar e ela pode vir aí por várias causas, né? Então, desde uma obstrução nasal, da cavidade nasal, até a obstrução de nasofaringe ou de orofaringe por pólipos nasofaríngeos. Pneumonias não são tão comuns em gato, mas eventualmente a gente pega alguns casos, tumores, bronquite ou asma felina também é uma causa de eventual descompensação e dificuldade respiratória. Efusão pleural é bastante comum, né? Bastante uma rotina importante na clínica de gatos. Pneumotórax e o edema pulmonar por insuficiência cardíaca congestiva. Então, eu coloquei alguns exemplos aí, existem vários outros motivos, outras causas, né, de problemas que levam o gato a ter dificuldade respiratória, mas mostrando que existe toda uma necessidade de investigação da causa, né? Dispneia é um sinal clínico que pode estar ocorrendo por diversos motivos. E mais uma vez, a minha ideia em enfatizar a informação de que, bom, o gato começa aí com uma dificuldade respiratória demonstrando através de mudanças na postura física, aumento da frequência respiratória, e aí a gente já começa a ver uma hipoventilação, uma saturação baixando em torno de 97, aí ele começa a ter um aumento do esforço, mostrar realmente essa dispneia, com respiração de boca aberta, vai ficando grave, catastrófica, ele começa a entrar em hipóxia grave, uma saturação aí abaixo de 85, para aí ele demonstrar a cianose e já está numa situação grave, né, de insuficiência respiratória. Então, a gente precisa ter isso em mente no momento da abordagem, né, que a gente precisa saber diferenciar as taquipneias por estresse ou por calor, né, ou por dor, que são as taquipneias metabólicas, né, da dispneia, realmente da dificuldade de respirar, e essas têm que ser abordadas de forma precoce para a gente não deixar chegar numa situação muito grave em que a hipóxia já está causando, enfim, consequências graves no organismo. Então, assim, essas duas informações no histórico são extremamente importantes, né? Na verdade, em medicina felina, eu não consigo começar a pensar numa suspeita clínica ou num diagnóstico. Quando alguém começa a me contar a história de algum gato, eu não consigo nem começar a raciocinar se eu não sei a idade do paciente, se ele tem acesso à rua ou não. Porque as possibilidades mudam, né, bastante, enquanto que, bom, gatos muito jovens que têm acesso à rua, chegam dispneicos para a gente vai pensar muito mais numa felve causando um linfoma no mediastino, né, com infusão pleural, numa peritonite infecciosa felina, num piotórax por briga, por mordedura, e num paciente mais velho que não sai de casa, por exemplo, a chance de uma insuficiência cardíaca congestiva ou de um tumor, né, primário de pulmão é muito maior. Então, a gente tem que ter essa casuística, né, separada, essas suspeitas bem identificadas de acordo com a idade e acesso à rua. O agudo ou crônico, a gente tem que tomar esse cuidado, né, também, porque o gato, ele demora para manifestar os sinais clínicos, então, os crônicos podem agudizar de uma hora para outra, em função dessa capacidade que eles têm de esconder sinais clínicos, né, mas, enfim, processos agudos são mais relacionados a traumas, a própria ICC nos mais velhos,
numa briga, né, levando aí um piotórax, e os processos mais crônicos a gente já pensa mais numa bronquite, na questão da cardiopatia, que acaba levando uma efusão quilosa, né, e não necessariamente uma insuficiência cardíaca. E aí a progressão é importante, né? Assim, um gato que nunca teve dificuldade respiratória, ou nunca teve taquipneia, tendem a chegar de uma forma mais grave, os processos agudos, né, de uma maneira geral, são mais graves e demandam uma tomada de decisão mais rápida e mais concentrada da nossa parte, né? Presença de tosse, uma coisa importante é que, assim, gatos cardiopatas raramente tossem, tá? Essa é uma diferença para o cão. E a tosse nos remete especificamente doença de via aérea, né? E a doença de via aérea mais comum no gato é a bronquite ou asma felina, né? Existem aí a gente vai ver, né, os diferenciais principais, então seria o verminose pulmonar, é um diferencial importante. Alguns gatos com pneumonia tossem, com tumores tossem, mas é muito mais relacionado à bronquite ou asma felina. E tem que tomar um cuidado, porque assim, muitas pessoas acham que o gato tosse para expelir bola de pelo, né? E eu brinco que esse é um problema que o Shrek nos trouxe, né? O, o gato de botas, né? Do desenho do Shrek, porque ele tosse no filme e aí daqui a pouco ele diz que expeliu uma bola de pelo. Eu já peguei alunos prescrevendo pasta de bola de pelo para um gato com bronquite. E aí a gente tem que lembrar que, na verdade, a bola de pelo fica no estômago, né? Então, se um gato está tossindo, ele tem uma doença de via aérea. Então, a gente tem que investigar e tratar. Não é normal um gato tossir. E tem muito proprietário que acha que tosse é engasgo. Tem muito proprietário que relata vômito, mas na verdade o gato tosse, tosse, tosse e acaba vomitando por esforço, né? E aí, bom, a tosse que está causando vômito. Então, a gente precisa sempre ter um cuidado nessa anamnese, mostrar vídeos, tentar entender o que o proprietário está relatando. Se ele tem sinais de trato respiratório superior, né? Então a gente vai ver como diferenciar isso, mas espirros são sinais de trato respiratório superior. E a gente, com os estertores inspiratórios, a gente consegue identificar muito mais facilmente essa separação, né, quando é superior. E aí tem hoje em dia um questionamento se é superior mesmo, se não é cranial ou anterior, né, porque na verdade os animais são quadrúpedes, então superior não é, né, definitivamente, mas ainda se chama assim. Bom, se os sinais são intermitentes ou constantes, então bronquites tendem a ser mais intermitentes, né, por causa da sazonalidade, algumas questões ambientais. Medicações atuais ou prévias, é importante a gente saber o que o paciente já usou, o que já foi tentado de tratamento. Isso nos ajuda muitas vezes a excluir diagnósticos diferenciais, né? Ou mesmo uma medicação, por exemplo, um gato que acabou de tomar um depomedrol, como a gente já comentou, né? Uma metilprednisolona, e aí começou a ficar dispneico. Eu já vou pensar numa cardiopatia subclínica que o corticoide acabou causando uma insuficiência cardíaca congestiva, então é importante a gente ter esse histórico. E se eles têm sinais sistêmicos, né? Então, nos remetem a doenças sistêmicas. Então, anorexia, perda de peso, depressão. A gente pode pensar aí num piotórax, numa neoplasia, né? E em problemas mais crônicos também. Então, é importante fazer essa diferenciação ali na anamnese. Então, a gente, focando, né, na avaliação do sistema respiratório, a gente tem que determinar o que eles estão demonstrando. Então, se é só uma taquipneia ou se tem uma dificuldade de respirar associada. A questão da ansiedade é bem clássica, né? Os gatos ficam com aquele olhar fixo, aquela angústia por causa da dificuldade de respirar. Eles demonstram muitas vezes a posição ortopneica, que é apoiada nos cotovelos. Eu vou mostrar um videozinho, que é para eles tentarem ampliar
a capacidade de expansão do tórax para poderem respirar melhor. E o engolir ar, né? A aerofagia é bem comum num gato com dificuldade de respirar. Já aconteceu comigo de eu estar investigando alguma doença e começar a olhar o gato, bom, ele está engolindo ar pelo raio-x, muitas vezes a gente vê. E aí você percebe a gravidade do problema respiratório, ou que ele tenha um problema respiratório. Contração das narinas é um sinal bem importante de dispneia, então às vezes é o que nos ajuda a determinar se é uma taquipneia ou uma dispneia. Então o paciente que contrai as narinas, ele está com dificuldade de respirar. A gente vai comentar sobre os estertores, os sibilos e as crepitações. Então, estertores a gente comumente chama de ronco, né? E nos remete bastante à obstrução de via aérea superior. Os sibilos são os assovios, né? Então, eles podem ser superiores ou inferiores e mostram um estreitamento da passagem do ar, não uma obstrução completa, mas um estreitamento. E as crepitações são clássicas, né, de conteúdo líquido nas vias aéreas inferiores, bastante comuns nos edemas pulmonares e nas pneumonias. Boca aberta, então, como a gente comentou, é um sinal de obstrução nasal, que aí não é tão grave, mas quando não é por uma obstrução nasal, é grave, aí nos mostra já uma dispneia bastante importante. E os estridores, eu vou mostrar alguns vídeos para vocês. Eu aprendi da pior forma possível com uma paciente de que estridor é um sinal que nos remete à laringe e à traqueia cervical, principalmente. Então, é um sinal bem típico que localiza a doença ali, né? Vou mostrar o vídeo. Antigamente eu imitava os sons, né? Até eu virar figurinha, virar vídeo nos WhatsApp dos alunos. Eu parei de imitar, eu imitava gato tossindo, vomitando, aí nunca mais. Agora eu me contenho para não virar motivo de zoação no WhatsApp. Mas tosse, né? Então a gente já conversou sobre que alguns gatos vomitam logo depois. E anorexia e perda de peso. Então aqui tem 2 vídeos mostrando, né? Ambos os gatos estão taquipneicos de boca aberta. E o gato da esquerda, né? Apesar de estar com uma cara de doido, né? Um olhar fixo, ele está extremamente estressado. Vejam que ele fecha a boca, ele se lambe e tal, está prestando atenção em alguma coisa e claramente não está com uma dificuldade de respirar. Ou ele está com muito calor ou estressado, né? E gatos arfam assim, igual o cachorro, principalmente no calor. Tá? Já o paciente da direita, né? A gente vê que ele está em decúbito lateral, ele faz um esforço grande, né? Apesar de ser uma taquipneia superficial, ele faz um esforço, chega a mover a língua, né? Para puxar o ar. Né? Aqui não está dando para ver muito, que está meio de longe, mas ele está contraindo as narinas também, né? E está numa posição completamente anormal para um gato que esteja bem, né? Um gato não deita assim, buscando ar, né? Então, às vezes são sinais como esses, né? Que a gente tem que buscar para ter certeza se ele está com dificuldade a respirar ou não. Na dúvida, tem que colocar no oxigênio e aguardar e observar, claro, né, para ver como é que ele vai evoluir no sentido da respiração. Então, assim, a primeira coisa que a gente deve fazer é colocar o paciente sob oxigenoterapia, e aí a gente vai ver que tem várias maneiras de se fazer isso. Esse gato aqui no vídeo tá a gente tem uma incubadora lá no serviço, aliás, 2, né, para aquecimento e oxigenoterapia. E esse é um persa respirando assim, né? Eu já vejo, a primeira coisa que me vê na cabeça é a insuficiência cardíaca congestiva. Ele realmente tinha porque ele estava, inclusive, com tromboembolismo, é um dos gatinhos que eu vou mostrar para vocês com tromboembolismo. Persas são bastante predispostos a cardiopatias genéticas. Né? E dentre as raças que a gente atende mais no hospital é a mais frequente, porque no HCV a gente não vê muito Maine Coon e Ragdoll, que são as outras raças que a gente também tem predisposição genética. Então, é bom, coloca no oxigênio, né? Muitas vezes a gente já faz um sedativo, né? Para o gato acalmar um pouco, ele conseguir aproveitar melhor esse oxigênio, ele
diminuir essa angústia, né? E aí, conforme você está ali fazendo oxigênio, você já está observando a respiração dele. E para a gente determinar qual é o tipo de dispneia, a gente vai ver como classifica essa dispneia, que nos ajuda a localizar a doença. É que nem o exame neurológico, né? Então, a gente vai observar algumas coisas. E, nesse caso, a única intervenção que a gente tem que fazer é auscultar. Mas fora a ausculta torácica, você não precisa encostar no paciente, né? E você consegue localizar a doença apenas observando e ouvindo o som que ele está fazendo, para poder tomar uma decisão de intervenção terapêutica. Sem exame né, auxiliar. Né? A gente consegue fazer isso só com o auxílio do estetoscópio. Claro que tendo um ultrassom, né, hoje em dia muita gente tem, ajuda muito e nos confirma, nos dá mais segurança na tomada de decisão, né? Mas é que nem o exame neurológico, a gente vai ter que localizar o problema para saber o que fazer na emergência. A coloração das mucosas, né, vai nos dar uma ideia de grau de oxigenação. Claro que a gente já discutiu a questão da cianose, né, mas até nos remete, né, nos ajuda a diferenciar o choque da doença respiratória primária, nesse caso. Mas é importante para a gente ver como é que está a oxigenação dos tecidos e ter uma ideia de coloração, né? Presença de ascite, edema subcutâneo, então ascite não é tão comum no gato com cardiopatia, como é no cão, mas edema subcutâneo a gente já viu em alguns pacientes, a gente até está escrevendo agora 4 gatinhos com anasarca, né? Com edema subcutâneo generalizado devido à cardiopatia restritiva. Então, hoje já é um sinal que me chama a atenção e já me ajuda a localizar o problema. São cardiopatias bem graves. E como eu falei, a ausculta vai nos ajudar a localizar definitivamente o problema. Então, esse é um gatinho também com cardiopatia, um persa, né? E respirando de boca aberta, ele está no oxigênio, né? Aqui uma posição ortopneica, então o gato fica agachado, apoiado ou nos membros, na extremidade dos membros torácicos, ou alguns fazem até apoio nos cotovelos, para ajudar a ventilar melhor, né? Ter mais possibilidade de expansão torácica ali. É um sinal de dispneia, é um sinal que nos ajuda a ver que está com dificuldade de respirar. A cianose, esse gato, gente, reparem, ele tá com ração nos dentes, né? Um gato que estava comendo, estava super bem. Eu só consegui tirar essa foto por quê? Porque ele tinha um pólipo nasofaríngeo, que toda vez que a gente abria a boca, ele descia com a compressão do palato mole e obstruía totalmente a via aérea dele, ele ficava cianótico. Daí, daqui a pouco a gente soltava, ele ficava com a mucosa rosinha de novo. Daí a gente abria a boca de novo e ficava cianótico novamente. Então, por isso que eu consegui, não era uma cianose permanente, né? E ele respirava super bem quando ele estava de boca fechada. Então, esse foi um caso de pólipo nasofaríngeo, que é uma massa que cresce, uma massa benigna, né? Que é bem comum em gatos jovens, jovens adultos jovens, que é um crescimento da mucosa da trompa, da tuba de Eustáquio, que é a comunicação entre o ouvido médio e a nasofaringe. E aí crescem essas massas tanto para a nasofaringe ou para o ouvido externo, causando, daí no caso do ouvido externo, uma otite externa ou uma otite média importantes. E aí a remoção é simples, né? É só puxar com uma pinça, tem que pegar bem na base, puxar e a gente resolve o problema. O problema, na maioria das vezes, é a investigação e o diagnóstico. Então, assim, radiografia, o paciente tem que estar muito estável, né? E a experiência de todos que trabalham com gato mostram, assim, que gatos com problemas em espaço pleural tendem a fazer uma descompensação durante o raio-x. Então, na dúvida, sempre façam toracocentese se tiverem a ideia, enfim, a necessidade de fazer um raio-x num gato com dificuldade respiratória. Se tiver que fazer, né, é importante estar preparado. Então, eu até coloquei aqui uma fotinha de um livro que todo mundo repete em todas as aulas, todo mundo que trabalha com gato,
Que é a forma, né, que você tem mais segura de fazer um raio-x de um gato dyspneico. Então, colocar ele numa caixa de papelão com uma janelinha que ele possa enxergar e vai ser uma DV, né? Uma DV do jeito que dá, do jeito que o gato permite, para ter uma ideia do que está acontecendo. Mas se isso for tentado, é importante ter sempre um preparo, se tiver que entubar o paciente, né? Então, fonte de oxigênio, tudo isso tem que estar disponível. E aqui eu achei interessante um artigo que eu até botei para vocês no material, né? Eu tenho oxímetro, tenho 2 oxímetros lá no serviço, e eu sempre que eu quero fazer, todo mundo me diz, estimula que o gato vai comer, vai morder o oxímetro, não vai conseguir, né? E eu achei interessante nesse artigo que ele mostra que eu não consegui tirar foto ao vivo disso ainda, mas dobrando a orelha para fora, assim, né? E se você mantiver ela dobradinha um tempo e depois botar o oxímetro, o gato tolera super bem. E eu já fiz isso algumas vezes e funcionou, assim. Claro que não vai ser 100% das vezes, mas é uma forma da gente fazer uma oximetria num gato acordado, que todo mundo sabe que é muito difícil, né? E aí a gente consegue usar de uma forma mais rotineira, porque o oxímetro vai nos dar muita informação importante, né? Claro que se ele tiver no oxigênio, já o oxímetro é difícil ele se alterar mesmo numa dificuldade respiratória, mas um paciente que chegue na emergência, né, vai nos dar muita informação, principalmente a necessidade de fazer oxigênio terapia ou não. Né? E é o que a gente faz, né? Quando a gente chega na emergência no hospital, uma das primeiras coisas que eles avaliam. Né? Então, a gente tende a não fazer tanto na rotina da veterinária, mas muito porque os nossos animais não são cooperativos, né? Acordados. Então, tá aí uma forma da gente fazer mais na rotina. Claro que nem todos vão permitir, mas já ajuda. E aí a gente tem que minimizar o estresse, né? Tem várias maneiras que a gente pode fazer oxigênio sem ter que forçá-los a máscara, ou enfim, uma maneira que eles se sintam mais angustiados ou com mais falta de ar, né? Que é o que que é mais difícil a gente conseguir abordar dessa forma. Então, de uma maneira geral, máscaras e sondas nasais são mais difíceis de colocar do que um gato, você colocar numa máscara como essa, que é tipo um colar elisabetano, né? E colocar oxigênio aqui por trás, uma sondinha. Ou aqui tem uma tabela que eu coloquei, que tá no material para vocês, com todos os métodos de administração de oxigênio e qual é a média, né, da fração inspirada de O2. A do ar é 21% e quanto que ficaria nessas formas de fornecer oxigênio terapia, né? Então, sendo tubo endotraqueal 100%, então vai variar entre 21% e 100%. É claro que quanto mais invasivo for, mais oxigênio a gente vai estar fornecendo. A fração de oxigênio no ar inspirado, essa é a forma correta de falar. Então, a gente tem várias maneiras, eu vou mostrar as maneiras que a gente mais usa. Então, o fluxo direcional vai dar entre 25% e 30%, então um pouquinho mais do que o ar, né, o ar ambiente, mas já ajuda nessa primeira abordagem, logo que o paciente chega muito estressado e muito dispneico, né? Enquanto a gente vai fazendo a sedação, vai preparando a caixa de oxigênio, vai bolando aí as próximas medidas, as tomadas de decisão. Então, a máscara, quando a gente consegue fazer, não pode colocá-la completamente, né, vedada na cabeça, porque eles ficam muito assustados e muito, acho que dá uma falsa impressão de falta de ar para eles, né, pior do que eles já estão. Então, a gente deixa elas mais soltinhas, assim. O catéter nasal, geralmente, pacientes que já estão mais estabilizados, né, em que a gente já tem aí uma investigação e que eles precisam continuar no oxigênio durante algum tempo, aí de uma forma mais estável e de uma forma mais crônica, né, de oxigênio terapia, você pode optar pelo catéter nasal, porque é uma maneira não, assim,
Não tendo uma caixa de oxigênio, seria uma maneira melhor de fornecer o oxigênio. E lá a gente tem essas tendas, né? Que a gente usa também para aquecimento, ou para oxigenoterapia, ou para nebulização, né? Em que, bom, o paciente fica lá dentro, acho que eu tirei a foto. Mas era uma fotinho com a porta aberta, mas ele fica lá dentro, deitadinho, fazendo oxigenoterapia sem a gente ter que intervir. A única coisa é que eu acho ela um pouco ruim para a gente observar, porque esse plástico ele é muito denso, assim, dificulta um pouco a observação do paciente. A caixa de oxigênio, então dá para a gente fazer com qualquer caixa de plástico grande, desde que tenha uma entrada para colocar oxigênio e uma saída para o gás carbônico, né? E coloca uma toalha ali dentro, uma almofada, e o paciente pode ficar ali recebendo oxigênio durante aí a investigação e a terapia emergencial. Lá nos Estados Unidos, que foi onde eu tirei essas fotos, esse vídeo aí, eles têm um gatil do setor de internação que eles trocam a porta e aí a porta ela já tem o oxigênio acoplado ali e aí é como se fosse a câmara de oxigênio deles. Né? Também é uma maneira de fazer de forma não invasiva. E aí a gente precisa sedar, né, para evitar a ansiedade, para eles ventilarem melhor, para eles, se a gente conseguir estabilizar o paciente, para a gente poder tomar algumas decisões, algumas terapias, fazer algumas terapias. Então, butorfanol é uma excelente opção. Butorfanol não é tão bom analgésico quanto ele é sedativo, ele causa uma sedação leve, bem ideal ao que a gente precisa nesse momento, né? Dá uma relaxada no paciente. Outras opções incluem midazolam, acepram, né? E ketamina só tem que cuidar com os cardiopatas, né? Não é uma boa opção, uma suspeita de cardiopatia. E aí decidi entubar, né? Se for uma dispneia grave, não responsiva, né? Oxigênio, sedação, paroxentese. Então, claro, o paciente está piorando, está evoluindo rápido e a gente não está conseguindo uma boa resposta, né? Ou às vezes eles já chegam muito graves. Não tem que hesitar em entubar, né? Vai te dar mais segurança e tempo para investigar, para atender a causa primária do problema. A gente aí daí acompanha a coximetria ou hemogasometria, né? E providencia aí uma ventilação com pressão positiva para manter esse paciente aí enquanto se investiga e trata a doença. Bom, para classificar a dispneia, que a gente vai precisar localizar a doença, né? As perguntas a se fazer são: primeiro, a frequência está normal aumentada, até para você determinar se o paciente está com taquipneia e dispneia, né? Tem que ver, além da frequência aumentada, esses sinais de dificuldade respiratória que a gente já abordou. E aí a próxima pergunta é se a dispneia é na hora de inspirar ou na hora de expirar. Então, aqui eu já chamei de cranial ou caudal, que seria anterior ou não, é superior ou posterior, né? Mas para ver se a dificuldade é do ar entrar ou do ar sair. Né? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer. Por quê? Se a dificuldade é do ar entrar, a gente localiza a doença da traqueia cervical para cima. Então, o esforço vai ser enorme para o ar entrar se a obstrução estiver na via aérea superior ou cranial. Ao contrário, bom, o problema é lá embaixo, o ar consegue entrar bem, né? E aí, na hora de sair, existe alguma obstrução ou alguma interferência na hora do ar, do esforço, né? Porque para colocar, a gente nota que o paciente começa a contrair o abdômen e tem um esforço para jogar o ar para fora. Muitas vezes eu imito o gato respirando para eu tentar entender o que está acontecendo e nos ajuda, né? Você respira igual a ele para você tentar ver onde é a dificuldade. Tem pacientes que têm dispneia mista.
E aí, principalmente aqueles em que o pulmão tá duro, que eu chamo, né? O pulmão não expande por uma doença no parênquima, ou o espaço está limitado, doença no espaço pleural, porque aí nem inspira nem expira com eficiência, né? Porque o tórax não expande. Então, essas são as dispneias mistas. E aí, a terceira pergunta é: o padrão é obstrutivo ou restritivo? Então, uma coisa é doença de via aérea. A gente vai notar uma obstrução da via aérea. Os volumes expiratórios e expiratórios, dependendo de onde esteja o problema, vão ser maiores, com maior esforço, para vencer essa obstrução da via aérea. O restritivo, existe uma restrição na expansão pulmonar. E aí a gente já sabe que o problema é lá embaixo, ou no parênquima, ou no espaço pulmonar. Tudo isso a gente vai ver vídeos e vai entender. Depois a gente se pergunta se tem algum som respiratório que eu estou ouvindo sem esteto. Então, sons respiratórios audíveis nos remete a problemas superiores, né, de via aérea superior. Então, são os estertores, os estridores, são sons que a gente ouve sem estetoscópio. E aí a gente já sabe que o problema é em via aérea superior. E aí o som que a gente não está ouvindo, a gente vai tentar procurar com o estetoscópio lá no pulmão, né? E aí é importante ouvir todos os quadrantes. E aí a pergunta é, eu estou ouvindo som pulmonar, que são sons broncovesiculares, né? Bem, como é que eles estão? Eles estão normais, estão audíveis ou se estão abafados, né? Se eles estão abafados é porque tem alguma coisa obstruindo a transmissão desse som que nos remete a líquido ou ar na cavidade pleural. Ou eu posso identificar também sons alterados cardíacos, né? Então, sopros, ritmos de galope, vão nos remeter à doença cardíaca. Então, aqui tem um exemplo de uma dispneia inspiratória. O gato abre a boca toda vez que ele vai puxar o ar, porque o nariz está obstruído. Então, esse é um gato que veio para o hospital para operar ele tinha um cálculo na bexiga, aí ele operou, daí no pós-operatório ele ficou gripado. E por calicivirose, é um gato que não era vacinado. Então, por isso que eu sempre falo que é importante mesmo gatos adultos de apartamento serem vacinados. Porque gripe se pega em qualquer lugar, né? Então, ele tá com o nariz, dá pra ver que o olho tem secreção, o nariz tem secreção, e ele tá respirando com a boca aberta porque o nariz está obstruído. Eu já sei que o problema é via aérea superior. Esse paciente, faz um tempinho que a gente atendeu lá no hospital, eu fiquei uns 10 minutos olhando para ela. Era uma gatinha que chegou com... A residente me chamou, né, que estava apavorada com esse padrão respiratório dela. E aí eu fiquei olhando, né, a dificuldade de puxar o ar ou de jogar o ar para fora, né? Ela faz um esforço tão grande para puxar o ar que do lado esquerdo as costelas entram, né, colabam na hora. Porque, na verdade, como é um filhote, as costelas ainda são muito cartilaginosas. Então, na hora que ela puxa o ar, chega a entrar, né, ali região final ali das costelas, início do abdômen. E, bom, faz todo sentido, é um filhote que está com lesão oftálmica, nariz obstruído, né, então, simplesmente fazendo aí desobstrução de via aérea superior, a gatinha voltou a respirar normal. Essa gata foi a que me ensinou que o estridor é a doença de laringe, né, porque quando ela respirava, ela puxava o ar com muita dificuldade. E essa eu vou ter que imitar porque tá sem som o vídeo, mas ela fazia para respirar, né? Então, esse é o som do estridor. A gente contrai exatamente a laringe para fazer esse som. Então, essa gata, ela era FIV e FeV positiva, estava cheia de úlcera necrótica na boca, e essas úlceras, essa necrose ia até a laringe. Eu soube disso depois que ela morreu, né? Que a gente foi ver a laringe dela, estava totalmente destruída, necrosada, né? E por isso ela tinha essa dificuldade respiratória. Tá? E aqui o gatinho lá do hemotórax, né? A gente vê, bom, a dificuldade, claramente ele tem uma dificuldade de respirar, né?
E não dá para dizer se ela é inspiratória ou expiratória, porque ele tem uma taquipneia superficial porque existe uma dificuldade de expansão do tórax. Então, a gente vê que ela é mista, né? Tem um pouquinho de esforço abdominal, por isso que você pode chamar de expiratória, mas ela tem um padrão mais misto, por quê? Porque é uma restrição de expansão. Esse gato tem infusão pleural, né? Então, eu sei que a via aérea é inferior e é questão de restrição à expansão pulmonar. Então, a gente já consegue classificar como restritivo. Aqui também, ó. Esse é um gato que mal consegue se mover, ele está exausto. Eu já sei que é uma dispneia já crônica, já tem alguns dias, ele está cansado, né, de tanto esforço para respirar. Ele mal move o tórax, então a gente consegue ver que é uma dispneia mista, porque é uma taquipneia superficial com dificuldade de expansão. Em geral, doenças restritivas caracterizam uma dispneia mista. Tá? Então, ó, aqui também, um gatinho, um filhote de persa aqui numa posição, é um exótico, uma posição ortopneica, né, com uma taquipneia superficial com dificuldade de expansão torácica. Então, é uma taquipneia, uma dispneia, nesse caso, que dá para ver que está com dificuldade, que está em posição ortopneica, né, expiratória barra mista, porque toda dispneia mista ela tem um componente expiratório e nos localiza doença no trato respiratório inferior, né? E aqui mais um, ó. Ataque, ele chega a dançar, a cabeça balança junto com o ritmo respiratório dele, que é uma taquipneia bem superficial com dificuldade de expansão. Esse é o tipo de dispneia mais comum no gato. Por quê? Porque é justamente doença de. A causa mais comum é a doença de espaço pleural. Então, efusão, pneumotórax, né? Que são as causas mais comuns de dispneia em gato. Então, o que a gente pode ver até agora? Se é uma dispneia que está sendo causada porque o ar está com dificuldade de entrar, né? Então, é na inspiração, a gente localiza a doença da traqueia cervical para cima. Se ela é expiratória ou mista, ou seja, existe um esforço para jogar o ar para fora, ou essa taquipneia superficial, que nem inspira nem expira bem, né? É tudo muito curtinho, aí a gente localiza a doença da traqueia torácica para baixo. E aí a gente tem os padrões, que a gente já comentou um pouco. Então, quando ele é obstrutivo, ele tende a ser longo e profundo, né? E com dificuldade, porque existe uma obstrução, uma resistência à passagem do ar na árvore, né, das vias aéreas. Então, eu vou mostrar esse vídeo aqui. Repare assim, no início a gente fica um pouco na dúvida, mas depois dá para ver bastante o esforço que essa gatinha tá para jogar o ar para fora. Aqui nesse vídeo da esquerda, ela aparentemente está bem, né? Ela tá olhando as coisas ali e tal, cheirando. Agora a gente vai começar a ver o esforço que ela tá para jogar o ar para fora. Ela contrai bastante o abdômen. Essa gata estava tendo um broncoespasmo, ela era asmática, né? Então, o que a gente tem que se preocupar? Primeiro, existe uma dispneia, né? Existe um esforço expiratório para jogar o ar para fora. Então, é um padrão de dispneia expiratória obstrutiva. Então, eu sei que é de via aérea inferior e eu preciso broncodilatar esse paciente para abrir a via aérea. Causas mais comuns, bronquite, asma felina, própria verminose pulmonar, né, o Aerolostrongius, alguma secreção que esteja obstruindo um corpo estranho, uma massa, tá? Mas o mais comum é a bronquite ou asma felina. O padrão restritivo, que é curto e rápido, que a gente já viu alguns vídeos, é desse persa aí. Persa, assim, a gente sempre pensa em cardiopatia, né? Ele tá ali ele mal se move ali, ó, uma taquipneia superficial. Esses padrões restritivos
Ou existe uma doença parenquimatosa, então um edema pulmonar ou uma pneumonia que está restringindo a expansão, não entra muito ar nesse pulmão porque ele está cheio de líquido. Ou porque existe alguma coisa fora do pulmão, mas que esteja limitando a expansão por espaço mesmo. Então, é doença de espaço pleural, efusão pneumotórax, que é uma hérnia diafragmática. E aí, como que eu vou saber, né, a diferença? Com a ausculta, né? Se tiver abafado, é espaço pleural. Se não tiver abafado, é parênquima pulmonar. Então, aqui tem alguns exemplos, né? Olha o esforço do abdômen, né, para contrair e expulsar o ar para fora. Então, esse é um clássico padrão obstrutivo. Volumes pulmonares elevados, esforço abdominal na expiração. Esse aí é do sobrecarga de fluido, ó. Esse aí fez edema e efusão pleural. Então, existe uma taquipneia superficial, sem esforço abdominal, e é um padrão restritivo. Existe uma restrição à entrada e saída do ar, uma dispneia mista restritiva. Esse aqui, ó, o tórax está rápido, né? A respiração está bem rápida e superficial. Esse gato tinha um linfoma no mediastino, um felvo positivo, com efusão pleural. É muito mais comum o restritivo, né? Tanto que eu tenho muito mais vídeos de restritivo. Reparem nessa gata, ó. Ela tem uma taquipneia superficial paradoxal, vocês estão vendo? O movimento do tórax é inverso ao do abdômen. E é por isso que, assim, eu sempre falo, tomem cuidado com isso, porque todos os artigos e livros e tal falam que isso é patognomônico de efusão pleural. Mas tem casos que não. Essa gata, eu achei que ela tivesse, porque é um padrão clássico, mas ela tinha fibrose pulmonar, que é o mesmo padrão restritivo da efusão pleural, não é uma doença comum, é uma doença mais rara. Olha a contração das narinas, né, ele mostrando uma dificuldade importante respiratória. E, bom, fiz a toracocentese, não veio nada de líquido nem de ar. E eu tentei fazer até uma aspirada pulmonar, também não foi diagnóstico, a gente só foi fechar o diagnóstico dessa gata na necrópsia, né? Era um raio-x bem feio, infiltrado, padrão intersticial, né? Pulmonar difuso. Mas é um padrão restritivo que a classificação é a mesma, né? Então, aqui também é um padrão restritivo. Não é uma doença de espaço pleural, não é uma doença de parênquima pulmonar. O parênquima não expande porque ele está duro, nesse caso está fibrosado mesmo, né? É uma doença bem grave que não tem tratamento. Em gatos, a gente atendeu, bota aí uns 10 casos, infelizmente. E existe uma teoria que seja evolução da bronquite crônica de gatos. A taquipneia metabólica, então, é aquela taquipneia sem esforço. Não há dispneia. É só um aumento da frequência respiratória, por quê? Ou porque o paciente está anêmico, ou porque ele está com dor, ou com febre, né? Uma acidose metabólica, tentando compensar, né? Com um aumento da frequência respiratória. Tem vezes que a gente não vai saber, né? E aí, bom, na dúvida, coloca no oxigênio. Aí vocês vão perceber que ele vai acalmando e que a taquipneia vai se resolvendo e que não é realmente uma dificuldade respiratória. A gente observa mais esse problema em gatos que chegam estressados no consultório ou num dia de muito calor, né? Então, gatos muito estressados ou gatos que vieram às vezes no ônibus, né? Ou num carro sem ar-condicionado, né? Podem chegar, porque o gato, ele não faz esse tipo de ventilação para perder calor, como o cachorro. O gato, ele só perde calor através ele só transpira nos coxins, né? Palmares e plantares. E ele não faz aumento de ventilação normalmente para perder calor, a não ser que seja casos muito intensos, como esse que a gente está vendo, né? De muito estresse, muito calor ou muita ansiedade, enfim. E casos de anemia, que foi
Esse gatinho tá com felve, uma anemia, ele tá acho que com 8, 9 de hematócrito. E aí, era um gato que, assim, normalmente ele respirava bem. Ele estava compensado. Toda vez que a anemia, ela vai ocorrendo ao longo do tempo, então o gato vai diminuindo a hematócrito ao longo do tempo, ele se acostuma, né? E aí ele compensa e ele não mostra uma taquipneia. Essa taquipneia, ela vai vir no momento da manipulação do gato. Então, você atende o gato, ele está normal, está com as mucosas pálidas, que está anêmico, mas ele não mostra uma dispneia. Ele está compensado. Só que num aumento de demanda, então num estresse, numa manipulação, num exame, numa coleta de sangue, aí ele fica taquipneico, porque aí ele não dá conta de compensar no momento agudo, né, de aumento de demanda. Então, essa é a diferença. Bom, definir que é uma dispneia mista ou expiratória restritiva, foi o que a gente falou. Como é que eu sei se é um problema do parênquima ou do espaço pleural? Através do meu estetoscópio. Então, aí eu vou precisar chegar perto do gato, colocar o estetoscópio, auscultar em todos os quadrantes. E aí a pergunta é, eu estou ouvindo som broncovesicular ou não estou? Se eu não tiver, é porque tá abafado. Estando abafado, a gente tem a localização do problema no espaço pleural. Se eu ausculto bem, não tá abafado, é um problema de parênquima, certo? Que pode, se for um caso de edema, um caso de pneumonia grave, pode vir acompanhado das crepitações pulmonares, né? Que eu não tenho o som para mostrar, porque é um som. Eu até comprei agora um estetoscópio que grava o som, né? Mas ainda não começou a pandemia, eu não consegui usar o estetoscópio ainda. Mas o som é parecido com quem tem cabelo comprido, né? Os homens vão ter mais dificuldade, mas o som de esfregar o cabelo perto do ouvido, né? De forma mais devagar. Mais ou menos o barulho das crepitações pulmonares, tá? Mas os outros, depois eu trouxe os videozinhos para a gente ouvir. Então, as doenças restritivas sonoras, então aquela taquipneia superficial, existe uma dificuldade de expansão pulmonar, mas tem som. Tem som normal, broncovesicular, ou tem crepitação, então é doença de parênquima pulmonar. Eu sei que é uma pneumonia, um edema, neoplasia, se ela for bastante difusa, vai gerar uma dispneia, né? E aí, bom, se eu estou escutando crepitação, se eu estou escutando sopro, ritmo de galope, uma arritmia, ou são raças características, né, sabidamente relacionadas a uma predisposição genética, aí a gente já tem uma boa indicação de uma insuficiência cardíaca congestiva. Aí o tratamento é furosemida. Alguns edemas cursam com efusão pleural, né? Então, os edemas pulmonares em gatos podem vir associados ao edema, à efusão pleural, porque, como a gente comentou, né, a drenagem da pleura visceral, ela chega no ventrículo, no átrio esquerdo, e então ela tem essa característica de ter, se tiver uma congestão do lado esquerdo, vai acabar levando ao acúmulo de líquido no espaço pleural, e aí a gente tem efusão pleural também. Então, pacientes com ICC podem chegar para a gente com uma dispneia restritiva silenciosa, né, que a gente abafada, a gente drena. Aí, quando a gente for radiografar ou investigar melhor, vai ver que tem também edema pulmonar, tem os indícios, né, de uma insuficiência cardíaca congestiva. E as silenciosas, então, elas são rápidas e curtas e às vezes paradoxal, que é aquele movimento assíncrono do abdômen e do tórax, e com abafamento dos sons, eu sei que o problema está no espaço pleural. Então, aqui mostrando, né, um estudo retrospectivo de 176 cães e gatos dispneicos, e eles tentaram associar os parâmetros respiratórios com localização da doença. Então, o que eles viram? Que toda vez que o paciente tem ruído respiratório audível sem estetoscópio, eram casos de dispneia de origem no trato respiratório superior. Movimentos torácicos
abdominais assíncronos ou inversos e abafamento dos sons localiza o problema no espaço pleural e aumento dos sons respiratórios. Então, normalmente a gente ouve muito baixinho, né? O som broncovesicular normal do pulmão, ele é muitas vezes a gente tem dificuldade de ouvir. Se eu estou ouvindo com facilidade, ele está aumentando. E aí isso pode acontecer na pneumonia, né? Na doença primária parenquimatosa. Então, aqui, fusão, só de novo, mesmo vídeo para reforçar essa questão do movimento paradoxal, né? Então, enquanto um contrai, o outro expande, então são movimentos assíncronos, mas o cuidado que eu quero que vocês tenham é que nem sempre. Então, todo mundo grava isso e fala, não, só é fusão quando tem movimento paradoxal. Não. Ataque pineia superficial, como desse gato aqui, também é fusão. Então, nem todo gato, aliás, todo gato com movimento paradoxal tem doença no espaço pleural, mas outros também têm. Então, os que têm movimento restritivo com abafamento de som, pode colocar uma agulha aí e fazer uma toraxentese que tenha fusão, ou ar no caso do pneumotórax. Tá? Até agora, todo mundo aí quietinho, deve estar dormindo depois do almoço? Comeram demais. Aqui outro gato também com essa taquipneia restritiva, né? Era silenciosa, né? Na ausculta a gente não ouvia nada e era efusão. E não é paradoxal. Então, tomem esse cuidado. E aqui também, ó, um estudo com 194 gatos dispneicos, eles foram ver a relação da ausência e da presença do padrão paradoxal e a presença de doenças pleurais. Então, o quanto o padrão paradoxal está relacionado à doença pleural. E realmente, os que têm padrão paradoxal têm uma razão de chance de 14. Então, na verdade, são 13 vezes, né? Que além do igual a 1, né? 1 seria o normal, mas 13 vezes maior chance de ter. Então, toda vez que um gato tem um movimento paradoxal, né? Ele tem 13 vezes maior chance de ter efusão pleural, tá? Então, 64% deles tinha, né, o padrão paradoxal, mas não quer dizer que os outros não têm. Tá? Então, a ocorrência de doença pleural, 66% dos que tinham padrão paradoxal e 13% dos que não tinham. Né? Então, o padrão paradoxal tem uma sensibilidade de 90%, especificidade de 58%. Então, não é uma especificidade muito alta. Então, toda vez que a gente vê o padrão paradoxal, o valor preditivo positivo é 66%. O que isso quer dizer? Tem 66% de chance de ser. E toda vez que eu não vejo, tem 87% de chance de não ter efusão pleural. Na dúvida, enfia a agulha, né? Porque o correto é a gente sempre investigar numa suspeita. Então, assim, para resumir essa localização da doença, né? A gente define primeiro se ela é inspiratória ou expiratória barra mista, né? Se ela é inspiratória, eu vou investigar problemas no trato respiratório superior, então narinas, cavidade nasal, faringe, laringe, até a entrada do tórax. Se ela é respiratória e mista, qual é a próxima pergunta? Qual é o padrão? Se é um padrão de volumes pulmonares aumentados e um esforço abdominal, ela é obstrutiva. Se é um padrão restritivo superficial, uma taquipneia superficial, é um padrão restritivo. Então, sendo obstrutivo, a gente tem doenças em via aérea, traqueia cervical é raríssimo em gato, então vai ser muito mais comum em brônquio, aqui não é cervical, é torácica. Então, a traqueia torácica e brônquios. E o padrão restritivo, a gente tem que aí pegar o estetoscópio. Deixa eu ver se tem som, se não tem som. Se tem som, né, ela é do parênquima pulmonar, né? Lembrar que a metabólica, se a gente investigar ele no momento de taquipneia, vai ser dessa forma. E se ela é silenciosa, é uma doença do espaço pleural. Então, não é no parênquima, é fora ali existe alguma coisa restringindo a expansão pulmonar no espaço pleural.
Oba, vamos lá. Existe uma tolerância de volume descrito na literatura para que gatos com infusão comecem a manifestar dispneia? Pior é que não. Isso é bem individual, né? Assim, tem gatos que com 100 ml já estão bastante dispneicos e tem gatos que você tira às vezes até 400 ml de líquido. Então, é mais essa capacidade que ele tem de esconder, né? Eu observo que gatos de raça, eles são menos espertos em esconder. Eles demonstram mais facilmente que estão doentes, assim, persa, exótico, himalaios, qualquer dispneia eles já estão. Mas eu sempre falo para os residentes, assim, insistam, não se contente com 100 ml, procura para ver se tem mais. Mas nunca vi, assim, não tem um limite para, assim, passou de tantos ml vai ficar dispneico. Era essa? Então vamos ver um pouquinho dos sons. Então aqui a gente vai ver um paciente com estertor. É o ronco, né? Parece que tem alguém dormindo do seu lado, né? Roncando. Então, esse é um som que remete o problema à via aérea superior, né? Não tô com esteto, tô ouvindo sem esteto, parece um ronco, é problema em cavidade nasal, nasofaringe. Olha esse gatinho aqui, isso aqui é horrível. Não, peraí que foi o outro. Peraí, peraí. Esse é o famoso estridor. Então, o estridor, esse gato tinha. Não? O que que eu faço? Tem algum jeito? Teoricamente já está pegando, porque Pois é, deixa eu botar de novo. provavelmente na alta. Ah, então, gente, se vocês não estiverem ouvindo, esse gato tá fazendo. É um ronco mesmo, tá? O Leandro falou que provavelmente na gravação vai estar o som, tá? Porque era para estar pegando, porque é o microfone do computador. Esse gato, então, esse o ronco é um estertor e remete então à doença na cavidade nasal nasofaringe. Esse gato aqui tá fazendo. Então, ele tá fazendo o estridor, que é esse som de contração da laringe. E ele tinha engolido um lacre de frango. Aqueles lacres que ficam ao redor do frango, quando compra o frango inteiro. E aí ele engoliu aquele lacre e atravessou a laringe dele. E é claro que a gente tentou ainda, não deu tempo nem da traqueostomia. Então, na hora que a gente foi tentar sedar, ele já parou. E daí na necrópsia que a gente foi achar o lacre atravessado na laringe. Então a gente localiza o problema na laringe, um pouco ali na trama, que não é comum, é mais em cachorro, né, que tem os colapsos de traqueia, problemas traqueais, mas gatos com estridor procurem primeiro o problema na laringe, tá? E o sibilo é um assovio. Eu vou botar aqui, mas não sei se vocês vão ouvir. Então dá para ouvir bem o assovio mesmo, né? Ele tá. Às vezes acontece com a gente, tá querendo dormir, você não consegue dormir nem com o assovio do seu próprio nariz, às vezes, né? Tem que fazer uma dilatação, uma dilatação, um medicamento para fazer vasoconstricção, para desobstruir o nariz. Então, mostra o que? O assovio, que é o sibilo, ele pode ser superior ou inferior. Mostra o estreitamento da passagem do ar. Então, para assoviar, a gente contrai a boca. Então, a gente diminui o espaço para o ar passar, e por isso que ocorre o assovio. Então, pode ser tanto nasal quanto bronquial.
E as crepitações que eu falei que eu não tenho som, né? Mas é o barulho lentamente da gente esfregando o cabelo, assim, né? Devagarinho. São bolhas estourando de líquido durante a passagem do ar. Esse gato, ele tem tanto o sibilo quanto o ronco, né? Eu tô mostrando que vocês vão ficar com a aula gravada e vai dar para rever, né? Então, é um estertor, ele tem um pouco de sibilo. Essa gatinha tá arfando, né? Igual um cachorro. E ela realmente ela tá fazendo um barulho como se fosse de um bulldog respirando, então é roncando mesmo. Então, e ela realmente tinha prolongamento de palato mole, então ela tem a síndrome braquicefálica, ela é uma persa, né? Então, realmente ela é um bulldog dos gatos, e é o estertor. Uma pena não estar ouvindo, que isso aí parece uma cuíca, o barulhinho que ele tá fazendo. Nada, não estão ouvindo nada. Esse gato fez um estridor. Opa, peraí. Porque ele fez uma laringite viral. Então, ele tinha rinotraqueite como o próprio nome diz, o herpes vírus felino pode causar inflamação na traqueia e na laringe. E ele parecia um barulhinho de cuíca. Na gravação vocês vão conseguir ver. Pois é, que pena. Mas é bom eu passar porque vai ficar gravado, né? Esse gato agora, ele vai tossir demais. E você quer tirar e botar de novo? Será que vai funcionar? Não é pra. Depois a gente filma Tá, com boa. as imagens anexa Tá. nesse lugar aqui. Tá. O Leandro depois qualquer coisa vai filmar e vai anexar para vocês na aula. Então, assim, esse gato agora, ele tá tossindo e ele tem essa dispneia obstrutiva, vocês vão ver, ele faz um esforço bem intenso abdominal para jogar o ar para fora. E ele tem sibilo pulmonar, de broncoespasmo, de bronquite, que assim, ó, esse gato tinha que estar agora tomando uma adrenalina, assim, que precisa de broncodilatação urgente, ele está tendo uma crise grave de broncoespasmo por bronquite asma felina. E a pessoa está filmando ele. Então, esse vídeo tem até no YouTube. Então, assim, essa é a clássica crise do asmático, né? Precisa de uma broncodilatação imediata, porque a via aérea está fechada, né? E aí a gente escuta os sibilos, escuta o som respiratório sem esteto. Então, assim, aí tem para vocês um resumo, né, dos tipos de dispneia, com os sons associados e o local afetado, né? Praticando, a gente vai ficando bem, assim, claro, como tudo na vida, quanto mais a gente faz, melhor a gente fica, né? Mas consegue já localizar a doença e te dar uma tranquilidade de entrar com a terapia emergencial e salvar a vida do gato, na maioria das vezes, sem precisar fazer uma intervenção diagnóstica que possa descompensar o paciente. Aqui esse trabalho, daí eu comecei a fazer um levantamento do que é mais comum, né, como causa de dispneia em gato. Então, esse trabalho mostrou que 108 gatos dispneicos, né, eles tentaram dividir em causas cardíacas e não cardíacas, e classicamente os trabalhos estrangeiros, americanos e europeus, mostram como principal causa de dispneia em gatos doenças cardíacas. Então, 65% nesse caso aqui foi de origem cardíaca. O que eu desconfio que não é a minha rotina.
né? Eu desconfio que eu atenda muito mais problemas respiratórios primários, ou no caso da FeLV, o linfoma no mediastino com infusão pleural, os piotórax, as PIFs, né, e outras causas traumáticas, do que origem cardíaca. Mas para isso eu preciso fazer um estudo, né? Então a gente está providenciando esse estudo, né, das causas emergenciais de dispneia e essa diferenciação de origem cardíaca e respiratória. Um dia eu conto para vocês, né? Vai ser o trabalho de mestrado do aluno agora, mas eu desconfio que essa seja uma casuística, né? Bom, de clínica particular, talvez, né? Até aqui no Leandro me disse que atende bastante causa cardíaca, mas dependendo do perfil de paciente que vocês atendem. Então, se vocês atendem mais gatos de apartamento, que não vão à rua, mais gatos idosos, vocês vão atender mais causas de origem cardíaca. A minha rotina é gato mais jovem, que vai à rua, cheio de doença infecciosa, que briga, que, né, é atropelado, que toma mordida. Então, é um perfil diferente. Aqui também, nesse trabalho, 38% de origem cardíaca, 32% respiratória. Esse aqui já diferenciou os neoplásicos também. Então, é bem isso. A cardíaca tem alterações na ausculta, a respiratória tem um histórico de doença de mais tempo, doenças mais crônicas, com sinais clínicos mais crônicos, e a neoplásica em gatos mais velhos. Esse outro trabalho só de efusão pleural mostrou 40% de origem cardíaca e 25% de origem neoplásica. Então, gatos com trauma ou PIF eram mais novos e com cardiopatia os mais velhos, né? Faz sentido. Gatos com linfoma mais novos do que gatos com carcinoma. Então, daí o tipo de neoplasia, né? E gatos cardiopatas com hipotermia significativa. Então, foi o que eu comentei, né? A hipotermia associada à dispneia, até por essa congestão, o paciente tende a ficar mais hipotérmico, né? Então, por isso, tem que chamar atenção ali no exame físico e você investigar mais a causa cardíaca nesses pacientes. Gatos com doenças respiratórias primárias não tem por que estar hipotérmicos, né? Se não estão em choque, se não tem congestão, não tem por que estarem hipotérmicos. E aqui o único trabalho que a gente tem no Brasil, que é da minha amiga Cristine Martins, lá de Brasília. Ela fez um levantamento, um TCC de uma aluna, e foram 23 gatos com infusão, daí especificamente com infusão, e aí 35% dos gatos era linfoma, é bem a minha rotina ali, ó, 21 piotórax, 18 neoplásicos, que seriam os FeLV, 9% PIF, 4% só os cardiopatas. E o quilotórax idiopático que também pode estar relacionado à cardiopatia. Então, talvez a nossa realidade aqui seja um pouco diferente da estrangeira, né, da americana, da europeia, mas a gente precisa ter uma investigação com o maior número de gatos, enfim, e claro que vai depender do perfil de pacientes que vocês atendem. Então, a gente vai entrar agora na abordagem do tratamento de emergência. Então, resumindo, né, quando eu sei que o problema é obstrutivo em via aérea grande, então o problema é inspiratório e eu esforço para puxar o ar, eu escuto um estridor ou um estertor na inspiração, sem estetoscópio, o que a gente tem que fazer? Tem que desobstruir via aérea. Então, eu coloco na oxigenoterapia, faço uma sedação, e aí eu vou ver o que eu preciso fazer. Se é uma aspiração, né? Se é uma lavagem com soro fisiológico, um flushing, né? Que a gente faz muito na cavidade oral para liberar a via aérea. Se eu preciso tirar um pólipo, então a gente traciona o palato mole com espelhinho para olhar para ver se tem um pólipo nasofaríngeo, ou próprio um raio-x para ver, né? E fazer o pinçamento, a retirada do pólipo, né? E casos catastróficos em pacientes cianóticos, bom, tem que anestesiar, muitas vezes tem que fazer traqueostomia ou intubação até a gente conseguir resolver o problema. Principalmente nesses casos de obstrução grave, pólipos, principalmente, quando eles descem aqui para a orofaringe ou a laringe, pode ser que precise de traqueostomia. Via aérea pequena, que seriam os brônquios e bronquíolos, o que a gente vai ter de padrão, então? Expiratório, obstrutivo, né?
uma inspiração curta, um esforço para jogar o ar para fora. Podem ter sibilos, que é o assovio, né, pelo estreitamento da via aérea, e o tratamento é corticoide broncodilatador, que aí a gente vai ver, depois eu vou falar de cada um de novo com mais detalhamento, mas é a terbutalina que a gente costuma usar, que tem um efeito melhor para gatos, um efeito menos beta 2, né, menos cardíaco e mais broncodilatador beta 1. E, bom, se for catastrófico cianótico, a gente precisa daí muitas vezes entrar com adrenalina, tá? A doença parenquimatosa, ela é restritiva, sonora, eu consigo ouvir tudo que eu tenho que ouvir, né? Às vezes até escuto mais do que eu devia, então sons aumentados ou crepitação. O tórax e abdômen juntos, mas isso também pode acontecer na silenciosa. Então, se eu escuto sopro, ritmo de galope, as próprias crepitações pulmonares, o tratamento de emergência é furosemida, né? Se for grave, anestesia, intubação, toracocentese, se tiver efusão, geralmente se tem, nesse momento aqui, ela não é necessário drenar, né? Quando ela tem um grau a ponto de causar dispneia, ela vai ser silenciosa e aí a gente drena, faz a toracocentese. E então a restritiva abafada ou silenciosa, tórax e abdômen assíncronos, né? A gente tem que fazer a toracocentese em casos graves, anestesia, intubação e tubo torácico, ok? Então, assim, só falando de cada um especificamente, de forma rápida, a obstrutiva superior, eu preciso aspirar, fazer traqueostomia, intubação em casos muito graves, se não, é oxigênio e desobstrução de via aérea com flushing, com salina, ou uma aspiração, né? Ou até aqueles vasoconstrictores nasais, então, como é que é o nome do... Anafazolina, que é o Afrin pediátrico, pode ser usado em gatos também, né? E bom, dependendo do que seja, vai precisar, se for uma rinite, vai ter que usar corticoide, quimioterapia se for um tumor, cirurgia, né? Tumores, ou no caso, um corpo estranho, ou, né, às vezes precisa abrir o palato para tirar o corpo estranho, ou pólipo nasofaríngeo, né? Então, aqui mostrando os casos muito graves de obstrução nasal, o paciente pode ficar cianótico, né? Esse gato, então, tinha um pólipo gigante na orofaringe, entrando quase na laringe. E foi preciso fazer uma traqueostomia de emergência. E o gato com estridor, que vocês já viram, ele tinha aquele lacre do frango que a gente acabou só vendo. Tá aí o lacre, um pedaço do lacre, né? A gente acabou só vendo na necrópsia, infelizmente. Para investigar doenças na laringe, então tem que sedar o paciente, né? Muitas vezes só olhando com o laringoscópio a gente consegue ver massas. O meu gato teve uma. Eu perdi meu gato mais velho e o motivo de eu ter feito veterinária com um linfoma na laringe. Então é gato CRMV positivo, né? Gato FIV positivo, ele viveu 18 anos. E ele desenvolveu um linfoma na laringe, então ele começou a ficar rouco e ele tinha dispneia quando ele ronronava. E aí eu desconfiei, anestesiei ele, a gente olhou com o laringoscópio, deu para ver a massa ali, eu consegui aspirar, né, pela cavidade oral mesmo, e mandei para histologia e confirmou o linfoma. Tendo uma forma de fazer uma endoscopia, né, então, uma laringoscopia é uma forma mais ideal, né, para fazer uma investigação, uma visualização melhor, até um acesso melhor às massas de laringe. Tem pacientes que têm laringite linfoplasmacitária, então é só uma inflamação que um corticoide resolve. Vai ter uma dispneia, pode ter um estridor também como manifestação clínica. Então, aí é um caso de um paciente com laringite linfoplasmacitária. Então, a gente vê
as aritenoides dele bastante demasiadas e eritematosas, né, durante a laringoscopia. Em relação à dispneia obstrutiva inferior, então, que eles têm dificuldade de jogar o ar para fora, né, nos casos principalmente de bronquite e asma felina, o tratamento de emergência é a broncodilatação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um broncodilatador, a terbutalina é a mais indicada por ter menos efeitos cardíacos. O corticoide vai ajudar, também tem um efeito broncodilatador e anti-inflamatório. E casos muito graves, como era o caso, depois vocês vão ver no vídeo gravado, o caso do gatinho que estava tossindo ali com um chiado e um sibilo gravíssimo, né, de broncoespasmo, a gente pode fazer adrenalina, né? Tem indicação de fazer. Cuidado com cardiopatos, né? E hoje em dia eu tenho lá na minha sala um espaçador de gatos, que é o Aerolin. Desculpa, é o Aerocat, né? O nome do espaçador, e a gente usa com o Aerolin, que é o broncodilatador salbutamol. O salbutamol ele é usado para emergência porque ele tem uma ação rápida de 1 a 2 minutos, mas ela é pouco duradoura, então é meia hora de efeito. E aí, se o paciente está em broncoespasmo, o grande erro que as pessoas cometem é fazer uma dose só, né? Não se faz. Você tem que fazer 2 doses seguidas. Cada dose você aplica, né, o spray, coloca para o gato respirar, ele tem que respirar 10 vezes. Aí você aplica de novo, bota para ele respirar 10 vezes. E aí você repete isso a cada 30 minutos durante 2 a 4 horas. Esse é o tratamento de emergência para o broncoespasmo. A gente também usa, e aí o gato não pode estar tão mal a ponto de não tolerar a máscara, né? Porque às vezes a gente não consegue fazer isso, por mais que essa seja de gato, que é uma máscara bem pequenininha só para o focinho. Tem gatos que estão tão displicos que eles não toleram o spray, então, e a máscara. A gente acaba usando o injetável, o broncodilatador injetável. Mas se ele tolera, essa é a forma adequada de se fazer. Não adianta fazer uma dose só. Então, isso na medicina humana é chamado de resgate. Então, tem que fazer um resgate de broncodilatador, né? Em crianças, as crianças não saem do hospital até terminarem, né? Eu já fiz, tive que fazer com meu filho. E para manutenção, daí, existe o outro broncodilatador, que é o salmeterol, que normalmente vem associado ao corticóide, que é o Seretide. E aí a gente usa a cada 12 horas porque ele demora para fazer efeito, mas tem um efeito duradouro de 12 horas, né? Então é um broncodilatador de manutenção. Então esse é um outro gato que tá também, ele aperta o abdômen para jogar o ar para fora e a gente escuta o chiado e o sibilo da via aérea dele, o broncoespasmo. Ele chega a fazer um barulho parecido com um pato, um ganso, algo parecido, né? Ele está em crise de broncoespasmo. Então, esse seria para eles ter indicação. A mesma coisa é esse paciente também. Ó, ele está fazendo um chiado horrível para jogar o ar para fora e tosse. Ele, ele aperta o abdômen fazendo e tosse. Então, o proprietário desse gato, um gato que tem bronquite, um gato que tem uma bronquite grave, que tem muitas crises, ele precisa ter na sua casa o espaçador com o Aerolin, que é o de emergência, para essas crises agudas de broncoespasmo. Então, aqui é um raio-x mostrando um padrão clássico de bronquite. Bom, estabilizou, fez o tratamento de emergência, a gente daí com tranquilidade faz o raio-x e a gente vai ver esse tipo de alteração, né? Tem dúvida? Estamos ouvindo o áudio. Que bom! Ótimo! Então tá, ótimo, bom saber. Ah, dá vontade de passar tudo de novo, mas não vai dar depois vocês veem no vídeo.
Então, esse é um padrão clássico de bronquite ou asma felina. Eu falo bronquite ou asma felina porque a bronquite é inflamatória e a asma é alérgica. Mas a gente não sabe qual é qual, a não ser que a gente identifique o alérgeno, né? Ah, a asma tende a ser mais sazonal e ter uma resposta melhor ao tratamento do que a bronquite. A bronquite ela tem que ser crônica e a gente não consegue eliminar a causa. Então, nesse caso, a gente vê aqui ó, um padrão bronquial lindo, clássico, que a gente vê o trilho de trem, né? Então, são os ramos dos brônquios, que a gente vê eles radiopacos no meio, desculpa, eu sempre troco, radiolucentes no meio com os bordos radiopacos. Então, é como se fosse um caminhozinho do trem mesmo. Em todo o parênquima pulmonar, a gente consegue ver essas marcações dos brônquios espessados, né? Porque a parede do brônquio e do bronquíolo estão espessados, por isso que tem essa marcação bem clássica de, de trilho de trem. Nesse caso aqui, além de ver o trilho de trem, a gente está vendo os donuts, que eles chamam, né? Que são as bolinhas, são a marcação em forma de círculo, em que a gente está vendo o brônquio de frente, como se ele tivesse cortado. Então, ficam umas bolinhas bem marcadas porque a parede do bronquíolo do brônquio estão espessados, tá? Então, um grau bem mais avançado aqui. Aqui também a gente consegue ver os dois padrões, o padrão tanto de trilho de trem quanto dos donuts, ou das bolinhas, né? Não sei como chamar em português, né? Mas. E aqui a gente já vê um pouco de padrão intersticial também, que é esse padrão irregular, chamuscado, assim, do parênquima pulmonar, né? Que já tem um grau de inflamação também bem avançado. Em relação ao edema pulmonar, bom, identifiquei que ele tem ali uma alteração na ausculta cardíaca, um sopro, um ritmo de galope, uma arritmia, tá? Com edema pulmonar, né? Com crepitações. A gente entra sempre com analgésico. Analgésico, aliás, é uma coisa que a gente tem feito sempre em qualquer grau de dispneia, qualquer motivo de dispneia. Por quê? Porque existem relatos humanos que o esgotamento, o cansaço, o esforço respiratório acabam levando a dor muscular mesmo. Então, além de não conseguir respirar, o paciente está cansado, ele está esgotado, ele está com dor na musculatura respiratória. Então, a gente tem feito sempre que possível, né? Sempre tem que lembrar sempre de fazer um analgésico opioide, pode ser uma metadona, né? Nesses pacientes. E aí a furosemida, né? A gente nunca usa essas doses muito altas, existe indicação em literatura, mas geralmente a gente faz de 1 a 2 miligramas por quilo. As primeiras doses sempre 2 miligramas por quilo. E a indicação é cada 8 horas, mas na emergência a gente faz de hora em hora, né? E avalia o débito urinário, avalia a ausculta, avalia a raiz, né? Vai acompanhando o paciente para depois entrar em manutenção a cada 8 horas. Então, persa, né? Clássico, com uma dispneia restritiva, e na ausculta ela estava com bastante crepitação, né? Então não precisa nem ter dúvida, furosemida para esse paciente. Aqui aquele da incubadora que eu mostrei no início da aula, ele com tromboembolismo. Lembrar que esses pacientes com tromboembolismo geralmente também estão em ICC, geralmente, se não tem, vão fazer edema pulmonar. Cuidado com a fluidoterapia, né? Esses pacientes não têm indicação de fluidoterapia. Às vezes a gente acaba fazendo para corrigir outras coisas e para fazer as medicações, mas tem que ter cuidado para não exagerar, né? E aqui, falando um pouquinho da questão do ultrassom, né? Acho que durante o curso vocês vão ter bastante aula, né? Sobre o ultrassom à beira do leito, um ultrassom de apoio em emergência, o FAST, enfim, tem várias formas hoje de chamar o ultrassom, várias técnicas diferentes. E qual a importância dele, né? Você tendo um ultrassom ali na emergência, você consegue, utilizando ele em alguns pontos específicos, né?
No abdômen, para ver se tem líquido livre. No tórax, para a gente identificar casos de efusão, de edema pulmonar, de cardiopatia. Bom, ali te ajuda a tomar as decisões, a ter certeza da necessidade dos tratamentos que a gente tem como opção para atendimento de emergência da dispneia. Então, aqui foi um estudo prospectivo de 24 gatos, né, com ultrassom torácico. Eles usam muito esse point of care. Como é que acabou traduzindo no trabalho dela? Ela disse que tu... Ela deixou Point of care, né? pode Que ser não... beira-leito. Beira-leito, né? Que em humanos acho que usa beira-leito. Em inglês, na veterinária, estão usando cage side. Como? Cage side. Ah, cage side. Que não é bem um leito, né? É, Então, a beira da gaiola. Da gaiola do gatil, do canil, enfim. Então, aqui tinha uns 15 de 24 gatos, a dispneia era por causa de insuficiência cardíaca congestiva, e eles viram que teve uma sensibilidade e especificidade altas, a identificação das B-lines, né? 3 pontos de B-lines em cada hemotórax. Eu vou mostrar o que são as B-lines para quem não conhece, mas só para ver nessa tabelinha aqui, ó, a sensibilidade e especificidade do ultrassom foi idêntica à do raio-x para diagnóstico de edema pulmonar. Então, mostrando que ele substitui hoje totalmente o raio-x, né? Então, ali na letra A, que são as A-lines, né, que é o que a gente espera de um tórax normal, e aí nas B-lines a gente vê essas como se fossem listas hipoecóicas, né? Não sei como vocês descrevem isso na emergência, mas são listas hipoecóicas. Você identifica 3 ou mais em cada campo, e aí tem os campos direitinho para serem pesquisados, já tem um indício de edema pulmonar, de que o pulmão está úmido, né? Não sei se tu quer adicionar alguma coisa, eles vão ter aula disso, né? já falei um pouco. Já falou? No módulo de trauma. Ah, sim. Tá. Então vocês vão ter bastante disso no módulo de trauma. Tá? Então dá para identificar a efusão pericárdica, a efusão pleural, né? Ali em cima tem o gato com os pontos direitinho. Eu botei um material para vocês do VetBlue, mostrando ali os pontos direitinho, como é que se utiliza, né, a probe, em que locais para poder fazer esse exame, ele é todo padronizado. E dura, né, nesse trabalho durou menos de 5 minutos esse diagnóstico em 94% dos gatos, né. E é um exame totalmente não invasivo, né, que um gato está no oxigênio, você pode ir fazendo, já consegue ter uma, uma ajuda aí na decisão, na tomada de decisão para fazer a terapia com furosemida. E esse trabalho aqui associou, então, tanto o ultrassom à beira da gaiola com o NT-proBNP, que é um teste, que é um snapzinho igual da FIV-FeLV, de vários testes aí da IDEX, que a gente consegue fazer com o próprio líquido torácico ou com sangue, né? Que mostra o quê? Quando tem indícios de doença cardíaca, né? Então, aqui eu até botei para vocês no material as bulas, né? E as indicações do teste. Ele é 95% sensível e 87% específico para doença cardíaca num gato dispneico. E existe esse que é qualitativo, que mostra se tem ou não tem, e existe o quantitativo, que aí tem que mandar para a IDEX para fazer. Então, existe uma alta sensibilidade e especificidade nesse qualitativo, mas exatamente para um gato dispneico. Se você começar a fazer em qualquer gato, você vai ter erros de falso positivo, falso negativo, principalmente com doentes renais. Então, o qualitativo ele tem uma indicação para os gatos dispneicos para você fazer uma diferenciação na emergência, né, da doença cardíaca. E claro, procurando depois fazer ecocardiografia para fazer um diagnóstico definitivo e identificação de qual cardiopatia eles têm. Então, se usou aqui, ó, o ultrassom pulmonar, ó,
mais de uma área com 3 bilines por local teve uma sensibilidade de 78, especificidade de 83. Ultrassom do coração, né, mostrou aí aumento do átrio esquerdo em 97% dos pacientes. Então, ele foi, não, desculpa, ele foi 97% sensível, 100% específico. E a fusão pericárdica, então, foi 67% sensível, 100% específico no ultrassom, esse à beira da gaiola. E o ProBNP, então, foi positivo em 94% dos gatos com ICC, foi sensível, né, em 94% dos gatos com ICC e 72% específicos. Então, assim, é mais uma ferramenta, porque, assim, essa é uma situação que a gente se depara muito na rotina, né? Ele está dispineico porque ele é cardiopata, é uma doença parenquimatose, ele tem crepitação, mas é uma doença primária pulmonar, ele tem uma pneumonia ou ele tem um edema pulmonar por causa de cardiopatia, né? Às vezes o paciente não tem sopro, não tem arritmia, e aí você fica naquela dúvida, né? Se é pulmonar ou cardíaco. Então, vem aí o ultrassom, vem aí o ProBNP para ajudar nesse diagnóstico emergencial, numa tomada de decisão, se faz furosemida ou não. Bom, paraxentese, acho que a maioria sabe, né? Já faz, bom, já tem bastante experiência, né? Mas eu me lembro que quando eu era aluna, que eu fazia muito estágio na Gatos e Gatos da professora Heloísa Justen, né? E aí eu era monitora de clínica da faculdade. Eu aprendi a fazer a paraxentese, só que os meus professores não me deixavam fazer porque tinha que ser um ambiente cirúrgico. E aí, ainda bem que isso hoje mudou, né? Assim, a paraxentese é um procedimento ambulatorial que todo mundo tem que fazer ali na emergência, né? E eu já perdi paciente porque fez efusão na madrugada e foi parar nas clínicas, as pessoas fizeram furosemida, botam no soro numa veia, dão furosemida na outra, né? E porque tem medo, receio, ou não tem prática, né? Ou não sabe a indicação da toraxentese. Então, para os alunos, que eu sei que tem muitos alunos também na turma de veterinário, esse é um procedimento que quem vai trabalhar com gato é rotina, assim, tem que dominar. E uma coisa que eu percebo, assim, parece besteira, mas o meu medo é que com a rotina e com a facilidade e com a pessoa se sentir já dominante com a técnica, começa a perder o cuidado com algumas coisas. Então, eu tenho visto, assim, ainda mais lá no hospital, né? Gatos que chegam com infusão, daqui a pouco estão com pneumotórax. Não nesse ar, né? Então, foi do procedimento. Ou contaminação, né? Fazer um piotórax, um paciente que não tinha. Então, a gente tem que manter o mesmo padrão de cuidados. Não é uma técnica, apesar de ser simples, não é uma técnica isenta de riscos. A gente tem que ter, enfim, usar luva cirúrgica, uma asepsia cirúrgica, uma antissepsia cirúrgica, colocar a luva, né? Uma tricotomia importante, localizar direitinho o sétimo e oitavo espaço intercostal, né? O bisel é voltado para o paciente, não para você. Entrar em 45 graus, né? O gato tem o mediastino fenestrado. Então, se ele tem líquido de um lado, ele tem do outro. A única exceção é o piotórax. O piotórax, às vezes, exatamente por ele ser mais denso e mais espesso, líquido, ele pode se localizar mais concentrado num lugar ou numa bolsa. Às vezes eles formam uma pleurite bem localizada, né? Mas sempre tem que tentar drenar nos dois lados. Então, esses pacientes, a gente usa aí um material super simples, né? Um scalp, pode ser 21, esse aí é até um 23, mas normalmente a gente usa o 21, uma torneira de 3 vias, uma seringa. Isso aqui eu estava drenando um paciente na aula prática com os alunos, porque o gato chegou, eu vi que ele estava dispineico, e, bom, traz oxigênio, traz tudo para a aula, né? Na sala de aula. Então, ali a gente já está conectada, né? O scalp com a torneira de 3 vias e a seringa.
Aí é bom para ensinar para os alunos também essa mudança ali, esse manejo na torneira, né? Porque às vezes erra mesmo, assim, principalmente se estiver distraído. E aí entra ar pro tórax. E aí a drenagem, esse é um paciente felve positivo com linfoma mediastino, com essa efusão que pode ser tanto quilosa, porque a massa acaba obstruindo o ducto torácico, que drena a linfa dentro do tórax, e aí por isso, por essa obstrução, acaba rompendo e tendo uma infusão quilosa. Mas pode ser assim também, mistura aí com a inflamação crônica, um pouco de sangramento, às vezes vem parecendo um iogurte, às vezes parece já um suco de morango, que eu brinco, né? E a gente tem que colocar, ele tá errado, ó, encher o tubo. Tem que botar na marcaçãozinha certa, né? Encher um tubo com esse anticoagulante e mandar para análise. As causas mais frequentes de efusão na minha rotina: linfoma, depois piotórax, insuficiência cardíaca congestiva, PIF, né? Hemotórax por torção, por trauma. E por último, quilotórax idiopático. É claro que essa é uma percepção minha, a gente ainda não fez um estudo e aí estamos providenciando aí esses dados para a gente ter uma certeza maior. Eu coloquei esse trabalho lá para vocês também, né, mostrando uma revisão bem legal do Journal of Applied Medicine and Surgery, mostrando também que as principais causas de efusão em gatos nos Estados Unidos, então, disparado cardiopatia e depois neoplasia em segundo lugar, mas aqui nem tanto os linfomas, né? Mais os carcinomas, porque eles não têm felve lá, né? Tem muito menos felve do que a gente tem aqui. E reparem que assim não mudou muito da década de 70 para cá, né? Continua mais ou menos as mesmas causas. A neoplasia diminuiu, né, um pouco, mas cardiopatia em 1970 para cá deu quase o mesmo valor. Aquele gato, então, a gente mandou para o laboratório, olha a celularidade desse líquido, muita célula, e era tudo linfoblasto. Aí os linfoblastos cheios de vacúolos. Então a gente já fecha o diagnóstico aí na citologia e começa a quimioterapia. Piotórax é um horror, eu tenho pavor de piotórax, porque geralmente o diagnóstico é tardio, a gente não vê um furo, né? O gato toma uma mordida, ninguém vê o furo por causa do pelo. Ele já chega no estágio avançado de febre, de uma infusão bem considerável, né? Uma infecção grave. Geralmente são bactérias anaeróbicas que não crescem na cultura, né? Você tem que pedir um cultivo anaeróbico, você tem que mandar para o laboratório de uma forma adequada, sem contato com oxigênio. Bom, pior para mim ainda é a complicação, porque esses casos a gente tem que colocar dreno torácico, né, um bilateral, para poder lavar esse tórax, porque a tendência é eles formarem bolsas e grumos de pus dentro do tórax, e são casos que demoram, não são casos que eles ficam internados muito tempo e com risco sempre de sepse, risco de choque séptico, então é bem, assim, é dos que eu menos fico feliz em ajudar ali, enfim, porque são casos bem complicados que muitas vezes têm desfechos ruins e a gente sabe o que fazer, mas mesmo assim muitas vezes perde os pacientes, né? E o quilotórax, né, bastante comum em gatos com linfoma mediastinal ou cardiopatia, são as duas causas mais comuns de disparado de quilotórax. E tem alguns gatos que têm o quilotórax idiopático, né, que ninguém acha uma causa. Esses são os mais difíceis, os mais chatos. E o grande problema do quilotórax é que você tem que resolver. Você tem que resolver logo. Por quê? Se o paciente fica com quilotórax crônico, ele acaba desenvolvendo pleurite fibrosante. E aí, por quê? Porque o quilo ele é bastante reativo e causa uma inflamação muito grande e crônica na pleura. E uma vez que ela fibrose, não tem mais o que fazer, no sentido de que você tem que abrir
e fazer uma decorticação. Ela gruda toda no pulmão e restringe a expansão pulmonar, vira uma fibrose ao redor do pulmão. E aí você tem que soltar toda essa pleura que está aderida no pulmão, muitas vezes tirar alguns fragmentos. E aí o prognóstico é gravíssimo. Então, mesmo o quilotórax idiopático, que a gente não acha uma causa, tem que fazer uma cirurgia de shunt, de drenagem para o abdômen, tem que evitar que esse paciente fique tendo pilotórax crônico, porque ele vai fazer pleurite fibrosante. Eu já perdi alguns gatos, assim. Até os que eu achei, não, agora resolveu, tá com a dieta, tá com a rotina, tá estável, aí passa uns meses, pum, tá? Com pleurite fibrosante, não tem mais casos emergenciais, corre para cirurgia e morre, né? Então, cuidem. Hemotórax é muito infrequente, mesmo em trauma, não vejo tanto, né? E a gente muitas vezes faz a autotransfusão, né? Repõe esse sangue perdido. É, quando é um volume muito grande, o paciente está em risco realmente de fazer um choque hipovolêmico. E aqui um pneumotórax, ó. Um gato que caiu da janela. Uma coisa importante é lembrar que esses gatos que têm trauma por queda, ele soltou, podem fazer pneumotórax até 72 horas depois da queda. Então, eu sempre deixo eles em observação no hospital. Ou, se for um proprietário muito, muito, muito cuidadoso, né? Eu ensino eles a contarem frequência respiratória. Não, aumentou para 40, 50, já peço para trazer, né? Nas 72 horas, porque já é descrito e eu já vi muitos casos evoluírem depois, né? Você faz aquele primeiro atendimento, tá tudo bem, tem nenhuma evidência de trauma torácico, não tem pneumotórax, e aí 72 horas depois aparece, eles chegam em emergência. Então, assim, de uma maneira geral, né, a gente abordou aí qual é o atendimento, mas primeiro a gente tem que aprender a localizar, né, a doença respiratória para poder decidir, escolher a melhor terapia para ser feita nesse momento de emergência, sem ter que submeter o paciente a uma investigação mais invasiva que possa colocar, né, em risco uma descompensação, uma parada cardiorrespiratória. Então, a gente tem que lembrar que tem que evitar estresse, fazer oxigênio enquanto você avalia, determina o padrão, faz a sedação, esse paciente tem que estar já no oxigênio. Não hesite em fazer toroxentese. Eu já fiz toroxentese num gato que tinha hérnia diafragmática, padrão restritivo, estava abafado. Na verdade, depois ouvindo melhor, eu vi que ele tinha até uns borborigmos no tórax, né? E eu acho que eu acertei o estômago do gato, porque veio ar. Na hora que eu tirei a agulha, ele vomitou. E aí, bom, não é. Vamos pro raio-x, né? Porque aí te dá uma segurança maior. Porque, assim, os que mais descompensam no raio-x são os que têm efusão ou pneumotórax, né? É claro que sempre a gente leva para o raio-x, e nesse caso, agora, tendo ultrassom muito melhor, não precisa, né? Mas vocês têm que estar preparados para descompensação, né? Sempre com oxigênio à mão, possibilidade de intubação à mão, todo o material necessário para poder atender numa emergência. E hoje a gente está tendo aí essas outras possibilidades que vão nos ajudar muito na emergência respiratória em gatos e cardíaca, né? Na ICC. Então, eu estou começando a instituir a gente vai fazer o trabalho agora de mestrado da Tainá, e a gente vai comprar ultrassom, vai comprar os kits de ProBNP justamente para fazer esse nosso estudo das nossas emergências lá, para ver qual é o grau que a gente tem de doença respiratória e cardíaca e avaliar a utilidade desses instrumentos aí na nossa rotina.